Bom dia a todos. Realmente é uma emoção muito grande ter a oportunidade de compartilhar com todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Bom dia também àqueles que se encontram na internet nos assistindo. Porque é uma casa que eu frequento, acho que há uns 40 anos. Acompanhei muito meu pai aqui em palestras e também a dona Terezinha e vários palestrantes. Estive aqui na casa desde os anos 70 e já desde 92 trabalho lá no Educandário. Em alguns períodos, por questões profissionais, menos ativo, outros mais ativos, mas semana passada tive a oportunidade de fazer a preleção lá. Então, realmente é uma grande alegria estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre um tema que nós intitulamos E nós, quem somos? Jesus, quando de sua passagem pela terra, utilizou vários recursos didáticos, mestre por excelência, que ele sempre foi. Ele fez sermões, ele fez peregrinações, ele teve conversas particulares, mas teve um aspecto dos seus ensinamentos, da sua didática, que causou até estranheza aos próprios apóstolos, que são as parábolas. Jesus, em alguns momentos, contou algumas historinhas que pareciam leves, pareciam assim, histórias simples, de um rei, de um pai, de um senhor, que plantava, que semeava, que dava festas, que promovia bodas. E os seus discípulos até ficaram encabulados, e tem uma passagem que está em Mateus, em que eles perguntam: mestre, mas por que falas por parábolas? E Jesus responde que é porque a vós é dado entender, compreender, enxergar, mas aos outros não. Muitos olham e não veem, escutam e não ouvem, e não têm condições de entender e compreender. Então nós vemos que as parábolas, muito mais do que uma historinha simples, elas são um instrumento para preservar uma informação, um conteúdo maravilhoso, mas que naquele momento pode não ter a interpretação mais profunda que seja possível. É basicamente uma cápsula do tempo. Sabe quando inaugura uma obra e faz lá um livro contando o motivo daquela obra, cava um buraco, põe lá e fala: vai ser aberto daqui a 50 anos. Por quê? Para que daqui a 50 anos se leia aquilo e tente entender o que significava aquilo, mas que ressignifique para o momento atual. Então a parábola nada mais é do que um profundo conhecimento colocado em uma cápsula do tempo. Porque aquela historinha simples de um rei, de um senhor, de um pai, reinterpretada ao longo da história da humanidade, vai nos proporcionando uma releitura do ensinamento de Jesus. E diferente do que muitas vezes pensamos, que ele poderia ter falado direto, ele poderia ter falado sem alegorias. Se era para dizer que tinha que pregar, que dissesse que tinha que pregar. Se fosse para falar que tinha que ter responsabilidade pelos compromissos, pelas missões que nós assumimos, era só falar isso. Mas não era. Porque, como Jesus disse, muitos naquele tempo não tinham condições de entender. Muitos de nós, naquele tempo, estávamos ainda na nossa primeira infância espiritual, e ao ouvir uma historinha sobre um rei e seus servos, nós ainda entendíamos que era só um rei e seus servos, e não tínhamos capacidade de pensar que papel aquilo teria em nossas vidas. Então, muito mais do que pequenas histórias, essas parábolas, elas são profundos ensinamentos. Alguns temas mais complexos, Jesus reservou para contar uma historinha. Ele contou mais ou menos 40 dessas historinhas. E nós vamos relembrar aqui algumas delas.
Por exemplo, para ensinar naquele tempo quem era o próximo. Alguém pergunta para ele: o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Ele diz: amar ao próximo como a si mesmo. Ele fala: mas quem é meu próximo? Aí ele conta uma parábola do samaritano. Quando alguém pergunta a ele como que deveria lidar com as coisas da vida, com os bens materiais, como que poderia ajudar o próximo, apesar das condições de mais abastança ou menos abastança, ele conta a parábola do filho pródigo, daquele filho esbanjador. Quando os seus discípulos perguntavam a quem eles deveriam pregar, ele conta uma historinha simples de um semeador que saiu a semear, ou de uma candeia que não se acende e coloca embaixo de um vaso. Quando nós perguntamos o que devemos fazer para que a nossa vida tenha sido realmente produtiva, tenha valido a pena, qual é a minha missão? Aí ele conta a história da parábola dos talentos. E assim vai. Jesus utilizou desse recurso em muitas situações e deixou historinhas simples que podem ser relidas e reinterpretadas. E hoje nós vamos relembrar aqui uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, aquele livro escrito por Lucas, o evangelista, contando várias passagens dos apóstolos. E uma em especial ele diz que alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, e que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, e eles diziam assim, que estavam expulsando os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E conta o evangelista, no Atos dos Apóstolos, que um dos espíritos um dia disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vós quem sois? E muitas vezes nós corremos esse risco, da nossa atitude, do nosso modo de proceder, não nos dar autoridade para aquilo que nós devemos fazer. E nós corremos o risco de, em algum momento em que nós nos achamos investidos de alguma autoridade, de algum papel relevante, ouvirmos de alguém: e vós quem sois? E nós vamos ter que pensar: e nós quem somos? O que nós temos sido? Que autoridade nós temos demonstrado? E nós vamos tentar avaliar algumas das parábolas de Jesus e fazer essa reflexão. Nessas historinhas, e nós, quem somos? Que papel nós desempenhamos? Qual é a nossa autoridade? Muitas vezes nós queremos, na história da nossa vida, ser plateia. Nós queremos fingir que não é com a gente. Nós queremos nos colocar em uma posição só de ouvintes, de assistentes, de espectadores. E recusamos entender que nós temos que ter um papel relevante. Nós temos que ter um papel ativo na nossa história. Nós não somos plateia. Existem atividades no palco, existem atividades no bastidor, todas elas são relevantes. A que não nos cabe é ficar na plateia. É aquela ignorância confortável. Ah, não é comigo. Nós temos sim que ter um papel relevante na história das nossas vidas. Então, aproveitando essa didática maravilhosa de Jesus, em que ele conta essas historinhas, nós vamos recordar algumas delas. Se nós fôssemos falar de 40 parábolas, nós passaríamos o dia inteiro aqui, ainda seria pouco. Mas nós vamos relembrar algumas dessas parábolas e fazer uma reflexão que é muito importante
para que a nossa vida seja relevante, para que nós possamos assumir realmente um papel de protagonismo em nossas vidas. Jesus contou uma parábola que ficou conhecida como parábola do semeador. Ele diz que aquele que semeia saiu a semear. E algumas sementes caíram à beira do caminho, essas as aves comeram, outras caíram no pedregulho e como o solo era duro, elas nasceram rapidamente, mas morreram. Outras cresceram entre espinhos e assim que cresceram os espinhos abafaram e elas morreram. E outras caíram em boa terra e produziram em grande quantidade. Sobre essa historinha, nós temos que pensar na parábola do semeador. E nós, quem somos? Nós somos aquele que semeia. A nossa tarefa é ser aquele que espalha o conhecimento, o ensinamento, é aquele que distribui a semente. Se essa é a nossa tarefa, nós temos que assumi-la. Não devemos sentar na plateia e ficar assistindo. Se somos o semeador, temos que sair a semear. Ou nós somos à beira do caminho. O nosso papel é esse o papel que somos reconhecidos. Nós somos aqueles desinteressados, sem compromisso, que nos entusiasmamos com uma informação, com uma manchete, mas qualquer ave pode vir e comer a semente. Ou nós somos o pedregulho, o terreno de pedra, aquelas pessoas orgulhosas, egoístas. Somos essa pessoa, somos o pedregulho que não aceita nada, que só tem uma verdade, a minha, e que nenhuma informação que venha de fora floresce, porque o solo é de pedra, nenhuma raiz consegue aprofundar. Ou somos os espinhos, aqueles pessimistas, desanimados, que quando a semente floresce, a gente entusiasma, mas a primeira agulhinha que finca na carne, nós nos achamos injustiçados. Nós somos o espinho, que acha que a dor da gente é sempre a pior de todas. Ou nós somos a boa terra. Nós somos aquela terra fecunda, aquele humilde para receber ensinamentos, para aprender o que há de novo e sempre há. Nós somos a boa terra onde caindo uma semente floresce e produz. E nós, quem somos? Não é quem achamos que somos, mas é quem realmente somos. É o papel que realmente somos reconhecidos pelo nosso próximo, por exercer. Uma outra historinha muito interessante, contada por Jesus, conhecida como a parábola da candeia. Essa historinha, Jesus diz que ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cobre com um vaso, ou com um alqueire, conforme a tradução, ou põe embaixo da cama, põe-na no candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Nessa parábola da candeia, e nós, quem somos? Quem nós somos nessa historinha? Nós somos a candeia, o instrumento que espalha a luz, que leva o conhecimento, o agente que ilumina o caminho? Ou não somos a candeia, mas somos quem acende a candeia? Aquele que, recebendo o ensinamento, ele compartilha. Aquele que, tendo a oportunidade, viabiliza. Quando nós fazemos uma palestra como essa, quantas pessoas acenderam a candeia? Quantas pessoas trabalharam nos bastidores? Quantas pessoas prepararam a casa?
Quantas pessoas trabalharam para que a gente tenha um papel de candeia? Acender a candeia é um papel importante. É esse o nosso papel? Se é esse o nosso papel, temos que desempenhá-lo com amor, com dedicação. Ou nós somos quem cobre a candeia? Que alguém acendendo a candeia, nós vamos lá e colocamos um vaso em cima. Nós somos aquele que mata as boas ideias? Nós somos aquele que desanima quem tem vontade de fazer? E a gente pensa nessa pessoa como sendo alguém muito mau, que tem um discurso ruim, mas muitas vezes quando nós negamos o apoio a alguém que acendeu a candeia, nós estamos pondo o vaso em cima. Ou quando nós nos desinteressamos por uma obra de luz, nós estamos pondo a candeia embaixo do vaso. Quando alguém tem uma iniciativa de fazer algo de bom e nós falamos, nossa, mas isso é muito difícil, nós estamos colocando um vaso em cima da candeia. E nós, quem somos? Somos esse que põe o vaso em cima? Ou somos quem põe no velador? Quem não é a candeia, não acendeu a candeia, mas tem a tarefa de colocá-la no velador, no candeeiro, em uma posição em que aqueles que entrem vejam a luz. Colocar numa posição de destaque. Essa é a tarefa, por exemplo, de educadores, de professores, de pessoas que espalham conhecimento, porque alguém foi candeia e criou esse conhecimento, alguém divulgou esse conhecimento, acendeu a candeia. E nós muitas vezes temos a missão de tomar conhecimento dessa luz e colocá-la no candeeiro. Jesus disse, ide e pregai. Ide e pregai é ir e ensinar aquilo que aprendeu. Isso é colocar a candeia no candeeiro. É essa a tarefa que nos cabe? É esse o papel que nos cabe? Se é esse o papel que nos cabe, nós temos que ser aqueles que colocam a candeia sobre o velador. Mas tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: põe no candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Alguém é obrigado a entrar onde tem luz? Não. Jesus não fala assim, para que as pessoas entrem, para que convença a entrar, não. Eu costumo dizer que ninguém converte ninguém força ninguém a ver a luz. O que nos cabe é colocar a luz no candeeiro, para que aqueles que tenham a vontade de conhecer a luz entrem. Nós podemos criar todas as condições, mas o livre-arbítrio nos dá, inclusive, o direito de não querer conhecer a luz. E nós, quem somos? Será que somos aqueles que não querem entrar e não querem ver a luz? Que queremos ficar na ignorância? Embora exista uma candeia que foi acesa e colocada no velador e que está em um lugar como essa casa, em que é possível entrar e ver a luz, nós somos aqueles que não entram e não veem a luz, porque é mais cômodo não ter conhecimento, é mais cômodo viver na ignorância, é mais cômodo nós termos aquela sensação de que não é comigo, não sei de nada, sinto muito, não posso fazer porque eu não sabia. Essa omissão é terrível. E onde existe uma candeia no candeeiro, nós temos que entrar e ver a luz. É o mínimo que nós podemos fazer. Não nos cabe fingir que não é conosco. Nessa parada da candeia, e nós quem somos? Precisamos refletir sobre isso. Uma outra história muito conhecida é a parábola do joio e do trigo. Eu tive a curiosidade de olhar na internet. O joio realmente é muito parecido com o trigo.
É muito parecido. É uma erva muito parecida com o trigo, só que tem uma diferença. O trigo produz grão e o joio não. E Jesus conta que um homem semeou boa semente, semente de trigo. À noite, os seus servos, que deveriam cuidar da plantação, adormeceram. E vieram os seus inimigos e semearam o joio no meio da boa semente. Ao acordar e ver que aquilo tinha acontecido, os servos disseram ao Senhor: nós vamos arrancar tudo. E o Senhor pediu: não, se for arrancar agora, corremos o risco de arrancar a boa e a má semente, o joio e o trigo. Mas a diferença entre o joio e o trigo é que quando florescer e quando produzir, o trigo produz grãos, e nós vamos colher e guardar em celeiros. E o joio que não produz grãos, nós vamos ceifar e jogar fora. Que é necessário esperar o momento correto para separar o joio do trigo. Nessa historinha do joio e do trigo, e nós quem somos? Que papel nós desempenhamos, abrindo essa cápsula do tempo, hoje, nessa história simples contada por Jesus, e interpretando os papéis que existem nela? Quem somos nós? Nós somos o campo receptivo para a semente, que recebe boa semente e que tem que estar vigilante para que não caia má semente, mas que a semente, do ponto de vista do campo, ele não consegue evitar que a má semente caia. Ele vai florescer as duas. Somos o campo, aquele livro aberto. Normalmente somos, porque toda a informação chega até nós. Mas nós precisamos ter discernimento. Se nós formos só um campo que floresce qualquer coisa, floresce joio e floresce trigo. Nós temos que ter discernimento. Senão qualquer coisa que cair aqui floresce. E hoje nós vemos, com o poder da internet, esse instrumento maravilhoso que veio para impulsionar o conhecimento da humanidade, mas que também pode ser utilizado como um instrumento de propagação de mentiras, de pânico, de notícias ruins. É o campo. Cai qualquer semente e nós temos que vigiar. Nós somos a boa semente? Nós somos a boa semente, aquela que produz grãos? Ou nós somos o joio, aquele que parece, mas não é? Aquele que todo mundo olha e acha que é capaz de alguma coisa, mas nunca produz nada. Se nós somos a boa semente, não adianta dizer que somos boa semente. Na colheita será confirmado se temos produzido grãos ou não. Qual a relevância do que nós fazemos? Produz grão? Somos boa semente. Não produz nada? Somos o joio. Ou nós somos os servos que tinham a obrigação de vigiar o campo e adormeceram? É a invigilância. Nós temos a missão de cuidar de uma coisa de valor. E nós temos isso não com bens materiais, nós temos família, temos filhos, temos pais, temos pessoas que dependem de nós. Essas são as sementes do campo que nós temos que vigiar. E se nós somos servos que adormecem à noite, podem aparecer os inimigos e semearem o joio. Quando nós nos omitimos em relação às nossas obrigações, principalmente aquelas de ordem espiritual, moral, nós permitimos que os inimigos venham semear a má semente. E nós, quem somos? Será que somos os inimigos? Será que nós somos aqueles que na calada da noite
observando que os servos dormiram, espalhamos a maledicência, espalhamos o pessimismo, divulgamos mentira, assustamos os outros. Esses são os inimigos. E a gente sempre acha que inimigo é o outro. E nós, quem somos? Será que nós não temos sido esse inimigo que aproveita a invigilância dos outros e semeia a má semente, aquela que não vai produzir nada? Nós fazemos isso quando nós fazemos comentários negativos, desnecessários, muitas vezes, com pessoas que a gente quer bem. Então, que a gente tenha muito cuidado para não exercer esse papel do inimigo que semeia a semente do joio. Ou nós somos o dono da plantação, aquela pessoa que tem a prudência, que tem o entendimento de que no nosso campo não vai haver só boa semente, que existe sempre o risco de, na calada da noite, por invigilância, a má semente ser colocada entre nós. A atitude de prudência, de não imediatismo, de entender que o bem e o mal vão fazer parte da nossa existência e que existe um momento certo de separar o joio do trigo. Se nós formos impulsivos, nós vamos fazer como os servos disseram: Senhor, quer que vamos lá e arranquemos tudo? Vai arrancar a boa e a má semente. Muito trigo seria perdido se agisse com esse imediatismo, com essa imprudência. Mas se nós somos como esse homem prudente, dono da plantação, nós vamos entender que existe o momento certo da colheita. E no momento certo nós vamos saber como separar o joio do trigo. Porque o joio não produz semente e o trigo produz. Isso parece uma historinha antiga, né? Ninguém aqui planta trigo, mas alguém aqui cria filho? Alguém aqui educa pessoas? Alguém aqui convive em um ambiente de trabalho onde tem pessoas que remam para frente e outras para trás? Todos nós temos isso. Muitas vezes nós somos essa pessoa. E nós temos que estar atentos que existe o momento certo de separar o joio do trigo, se formos esse homem prudente que soube a hora de fazer a coisa certa. E nós, quem somos? É uma pergunta que dói, mas nós temos que pensar em cada uma dessas historinhas que papel temos desempenhado. Mais uma historinha que Jesus contou ficou conhecida como parábola do credor incompassivo. Conta que um rei, querendo acertar as contas com os seus servos, chamou aqueles que deviam para acertar suas contas. E um servo em particular disse: Senhor, eu não tenho nada, eu não consigo pagar as minhas contas. E o Senhor, como era a lei da época, o costume da época, ordenou que ele fosse vendido como escravo, assim como sua mulher e seus filhos. Era essa a regra da época. Se nós lermos essa historinha hoje, vamos falar: que isso, né? Como assim? Escravidão, crime. Realmente, a humanidade evoluiu muito em seus conceitos sociais. Por isso as parábolas são uma cápsula do tempo, que nós temos que interpretar à luz da realidade de hoje, dentro do que nós podemos interpretar, porque Jesus não contou historinhas para crianças espirituais, Ele contou historinhas para que quando nós crescêssemos, pudéssemos entender. E hoje já temos condição de entender um pouco. E é esse o nosso trabalho hoje. Nessa história, ele manda vender o servo, devedor, sua família. E o servo, desesperado, diz: Senhor, por favor, não faça isso. Eu prometo que farei tudo o que puder para pagar a minha dívida. E o Senhor, tendo compaixão, perdoa a dívida desse servo, porque ele teve a humildade de reconhecer que devia e teve a
vontade de fazer o que deveria ser feito. Ele não negou sua dívida e se colocou à disposição para trabalhar até que pagasse integralmente. Ocorre que, saindo dali, esse servo encontra alguém que lhe devia e cobra a dívida desse seu devedor. E o devedor, da mesma forma como ele fez com o seu rei, diz: eu não tenho como pagar agora, prometo que farei de tudo para pagar. Mas esse servo que havia sido perdoado não perdoa o seu devedor e chama os guardas e ordena que ele seja preso, porque não tinha pago a sua dívida. Só que as pessoas, vendo aquilo, vão ao rei e dizem para ele: aquele devedor que foi perdoado, por sua vez, não perdoou a quem lhe devia. Ele não teve com o devedor dele a mesma compaixão que o Senhor teve para com ele. E o Senhor, vendo essa situação, ordena que esse servo seja trazido de volta, revoga o perdão da dívida e o coloca em prisão. E diz que dali ele não sairia enquanto não houvesse pago integralmente a sua dívida. E nós, quem somos? Quem nós somos nessa história? Nós somos o servo que deve ao rei. Nós somos aquele orgulhoso e hipócrita, aquele que, quando está diante de um rei, de alguém de poder, aquele que está diante de alguém que não convém desagradar, nós somos humildes, nós nos humilhamos, nós fazemos promessas, nós imploramos. Mas quando estamos diante de alguém sobre quem temos ascendência, quando estamos em posição hierárquica superior, humilhamos. Somos hipócritas porque nos humilhamos perante aqueles que estão em condição superior a nós, mas somos tiranos perante aqueles que nos devem. Jesus ensinou na prece maior que Ele nos deixou que nós seríamos perdoados na medida em que perdoássemos, que o Pai que está nos céus teria misericórdia para conosco, mas que era necessário que tivéssemos misericórdia para com os outros, para com o nosso próximo. Então, se nós somos esse servo que deve ao rei, nós estamos em situação ruim. Nós estamos sendo hipócritas, nós estamos sendo egoístas, querendo que as nossas dívidas sejam perdoadas, mas não temos a hombridade, a compaixão para com aqueles que nos devem. São aquelas pessoas que na vida social, na vida lá fora, no trabalho, nas suas vidas, na sua vida de relações, são pessoas tratáveis, são pessoas que têm uma atitude de humildade, mas que dentro dos seus lares são tiranos com seus filhos, com sua esposa, o seu marido. São pessoas que não sabem ter a humildade tanto com aqueles que estão em posição superior como inferior. Será que somos esse servo devedor? Ou nós somos aquele companheiro que deve ao servo? Se nessa existência nós estamos em uma situação mais humilde, do ponto de vista socioeconômico, somos aquela pessoa com fragilidade total, do ponto de vista social, econômico. Como nós agimos? Se nessa existência estamos nessa posição, agimos com revolta? Ou nós honramos nossas dívidas, ou nós fazemos o que está ao nosso alcance? Temos a humildade de reconhecer que nada acontece por acaso, que se estamos em uma posição de devedores, pela lei de causa e efeito, nós fomos
os criadores principais, os atores principais, os protagonistas dessa situação. E temos que ter paciência, temos que ter humildade. Ou nós somos, nessa história, o rei. E aí a gente fica pensando, é o melhor papel, mais ou menos. Se nós estamos em uma posição em que nós temos o poder nas nossas mãos, esse poder traz uma responsabilidade imensa. E nós temos que saber o momento de ser generosos, como o rei foi, perdoando a dívida naquele momento em que o servo se humilhou e disse: por favor, não me venda e também a minha família. Eu prometo que farei o possível para pagar essa dívida. Nesse momento, nós temos que identificar a situação e agir com generosidade. Mas no momento em que nós identificamos que essa generosidade leva a uma situação de injustiça, nós temos que ser justos. É uma posição extremamente difícil. Se nós somos esse rei, na parábola do credor incompassivo, temos uma enorme responsabilidade nas nossas mãos e nos será cobrado se agimos com generosidade quando foi preciso e se agimos com a devida justiça quando foi preciso. Muitos de nós, durante a vida na terra, têm a oportunidade de exercer posições que trazem poder. E nós vemos quantos que falham nessa missão, nessa tarefa. A gente diz sempre que o poder corrompe. O poder não precisa corromper. Jesus coloca nessa parábola uma situação de um rei que sabe ser generoso e justo. E nós podemos ser esse rei, mas nós temos que nos esforçar muito. Se nós tivermos nessa existência essa missão de cumprir esse papel, é muito importante que a gente entenda como equilibrar a generosidade e a justiça. E que a gente sempre pense nessa questão. E nós, quem somos? Uma outra parábola que Jesus contou, e se a gente, como eu disse, se a gente for contar todas as parábolas, todas elas têm uma reflexão muito profunda. Nós escolhemos somente algumas. Mas uma parábola muito interessante é a parábola dos talentos. E essa parábola, ela tem assim um valor especial para mim. Minha mãe deve estar assistindo pela internet, vai se lembrar muito que ela contava essa parábola dos talentos, quando a gente começava a vida escolar e chegava em casa e falava: mãe, tirei 8, tá bom? Aí ela contava a parábola dos talentos e falava: qual servo que você é? 8 é o seu melhor? Então está ótimo. A gente falava: eu não estudei muito, mãe, eu acho que eu podia ter tirado 10. Então está muito ruim. Então você tem que estudar mais. E essa parábola dos talentos diz que um homem, planejando fazer uma viagem, que ele resolveu distribuir os seus talentos, o dinheiro, né? Os valores, entre alguns servos. Chamou um servo e deu 5 talentos. O outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. E disse que quando retornasse, eles iriam prestar contas. Quando ele retornou, o servo que tinha recebido 5 talentos apresenta a ele 10 talentos e diz: aqui estão os 5 que recebi e outros 5 que negociei e consegui produzir. E ele diz: servo bom, fique aqui comigo. O outro recebe 2 talentos e quando o senhor volta, ele diz: aqui estão os 2 talentos e mais 2 que negociei e consegui produzir. Ele diz: servo bom, fique comigo. O outro chega e diz: senhor, sei que o senhor ceifa onde não plantou, que o senhor é muito rigoroso e de medo de perder esse talento eu enterrei. E aqui está de volta, estou restituindo exatamente como ele estava. E o Senhor diz: servo mau, retira dele esse talento e dá para aquele que tem 5 e produziu mais 5, e fala que aquele
que mais tem, mais terá, e aquele que pouco tem ainda será retirado, no sentido de que quem não produz não terá oportunidades. Nessa parábola dos talentos, e nós, quem somos? Quem nós somos? Essa pergunta eu respondi durante muito tempo para minha mãe. E a resposta é sempre dolorida, porque a gente sempre quer ser o servo dos 5 talentos. Não, está aqui, tirei 10. Mas não é bem assim. A gente percebe que o Senhor deu 5 talentos para um que produziu outros 5. E deu 2 talentos para outro que produziu outros 2. E os 2 foram tratados da mesma forma. Foram tratados como quem produziu. E uma coisa que a gente sempre ouvia em casa também era que a gente tinha que florescer onde foi plantado. Floresça onde foi plantado. Alguns nascem num bosque, outros num jardim, outros num vasinho, num bonsai. E a gente tem que dar flor onde a gente está, mas tem que dar flor, porque se a gente enterrar o talento, aí a gente nada produziu. O importante não é quantos talentos recebemos, e a gente às vezes fala, não sei quem é tão virtuoso, tem tantos talentos, eu não tenho nada. Se a gente pensa assim, nós somos o servo que enterra talento. Nós podemos receber quantos talentos forem, nós vamos enterrar e chegar orgulhosos para o nosso Senhor depois, dizendo, está aqui tudo de volta. Ele vai falar, o que você fez com isso? Não fez nada. Então nessa parábola, e nós, quem somos? Nós somos o Senhor que distribui talentos, ou seja, nós estamos em uma posição de liderança, distribuímos responsabilidade. Isso pode acontecer na nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita, onde nós atuamos. Muitas pessoas são centralizadoras, não distribuem talentos. Elas querem os talentos para elas. Com certeza, essas pessoas não são o Senhor que distribui talento. O Senhor é generoso. Se nós temos essa missão de distribuir talentos, se Deus nos confiou essa missão, nós temos que distribuir os talentos. E temos que ser justos na avaliação de quanto cada um produz. Aqueles aqui que já tiveram posição de liderança em algum trabalho sabem a responsabilidade que é. Muitos almejam chegar a um cargo de chefia, mas quando chegam veem o peso nas costas que têm. Muitos de nós, quando resolve ter filhos, constituir família, a hora que os filhos chegam e começam a dar trabalho, a gente pensa, meu Deus, são talentos que são confiados a nós. Se nós somos aquele que distribui talentos, temos que fazê-lo de uma forma inspiradora, de uma forma que incentive aquele que recebe 5 a produzir mais 5. Muitas vezes aquele que recebe 1 e enterra, é porque nós damos a ele um sentimento de que ele não é capaz. Se nós somos esse Senhor que distribui talentos, inspiremos para que todos produzam muito. Ninguém precisa enterrar talento. E muitas vezes nós incentivamos que os talentos sejam enterrados. Nós não valorizamos a produção de talentos. Nós valorizamos outras coisas. Nós valorizamos hierarquia, obediência, e não inspiramos para que as pessoas produzam talentos. Ou nós somos o servo dos 5 talentos. O servo dos 5 talentos é aquele que muito recebeu, e dele muito será esperado. Se nós olharmos as facilidades que temos na nossa vida, muito provavelmente nós recebemos 5 talentos, e nós vamos ter que dar conta de outros 5. Não é tão simples assim. Eu fui muito abençoado por Deus. Foi. Isso significa que recebeu muito talento. Agora, só porque Deus gosta de você, passou a mão na cabeça e falou, você recebeu 5, parabéns. Quem recebe 5 talentos tem um grande compromisso. Tem um grande compromisso de produzir talentos. Tem um grande compromisso de multiplicar o que recebeu. Se nós temos a bênção de ter o conhecimento que temos hoje da doutrina espírita, essa é uma responsabilidade muito grande. E eu lembro muito de ouvir isso, tanto do meu pai, como de algumas pessoas que incentivavam que quem tem facilidade para falar, não tem o direito de falar que não quer. Porque esse é o talento. A gente aprende a falar,
aprende a ler e montar uma palestra e apresentar. Aí, quando pede para a gente, se a gente tem disposição para fazer uma palestra, quem sou eu? Eu tenho vergonha, não, eu não consigo. Pode ter certeza que tem uma cova bem grande, cheinha de talento enterrado. Se nós temos habilidade numa determinada função e falamos, mas eu não gosto, eu estou sem tempo, pode ter certeza que tem um buracão com seus talentos sendo jogados lá embaixo. Então, se somos o servo de 5 talentos, temos que produzir outros 5 na proporção do que recebemos. Ou somos o servo de 2 talentos? Recebemos algumas facilidades, não tantas, mas com o que temos, temos que produzir. Floresça onde foi plantado. Se fomos plantados num vasinho, temos que dar a flor que o vasinho permite. Não vai ser uma sequoia, vai ser uma florzinha, mas é o que dá dentro desse vasinho. Recebemos 2 talentos, vamos produzir outros 2. Ou somos o servo de 1 talento? Mesmo o servo de 1 talento, ele tem obrigação de produzir alguma coisa. Se recebemos o mínimo, façamos o que é possível. Tem gente que não recebe nada. Nós não vamos falar de outras parábolas que falam disso, do óbolo da viúva e uma série de historinhas que Jesus contou. Quem nada tem, mesmo assim dá alguma coisa. Eu costumo visitar algumas casas de pessoas em fragilidade social extrema, junto com a minha mãe, e eu saio de lá envergonhado. Não tem uma vez que eu não saio envergonhado, porque eu vejo que ali não tem, na minha concepção, nada. E a gente vai lá para levar uma cesta básica e sai chorando com tudo que recebeu de volta. São pessoas que não têm nada do que a gente diz que é alguma coisa, mas têm milhares de talentos do que realmente importa. E a gente sai sem fôlego. Eu costumo dizer que a gente sai com uma laranja na garganta. Leva muitas horas para conseguir engolir aquilo e pensar que vergonha, como a gente enterra talento. Uma outra parábola que Jesus contou é a do bom samaritano. Essa parábola, ela é muito profunda e mereceria uma palestra inteira. Mas nós vamos refletir somente sobre quem nós somos nessa parábola. Conta que um homem descia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, deixado caído, meio morto, à beira do caminho. Passou um sacerdote, olhou de largo e seguiu o caminho. Um outro levita passou e seguiu o seu caminho. Nada fizeram. Mas um samaritano que passava pelo mesmo caminho, teve piedade desse homem, ajoelhou-se, curou as feridas, levou esse homem a uma hospedaria, deixou na hospedaria, deixou um dinheiro para pagar a hospedagem e disse que voltaria mais tarde e pagaria qualquer outra despesa que tivesse. Nessa parábola do bom samaritano, e nós, quem somos? Nós somos o assaltado? Nós somos aquela pessoa invigilante que anda num caminho perigoso, correndo o risco de ser assaltado? Nós somos aquela pessoa que está curtindo a vida, mas que não se dá conta que nesse curtir a vida nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, a cidade espiritual, Jericó, a cidade do comércio. Nós estamos descendo do nível vibratório de espiritualidade e indo por um caminho que nos leva à vida material, à vida sem sentido espiritual. E quando nós descemos desavisadamente, invigilantes de Jerusalém a Jericó, nós corremos o risco de ser assaltados. E se formos assaltados, ficaremos caídos, feridos, meio mortos. Ou nós somos o ladrão, aquele que acha que pode ter resultados sem esforço, que se vale da invigilância dos outros. Nós somos esse ladrão que fica na espreita daqueles que descem pelo caminho de Jerusalém a Jericó, para aproveitar a oportunidade para levá-lo para um caminho que vai só trazer desgosto, criando expiações futuras terríveis.
A gente acha que ladrão é só aquele que rouba bens materiais, mas quando nós roubamos a paciência de alguém, roubamos o tempo de alguém, roubamos a autoestima de alguém, quando nós humilhamos alguém, nós somos ladrões, que estamos aproveitando que alguém está em vigilante e estamos assaltando. Ou nós somos o sacerdote e o levita, que eram pessoas que tinham conhecimento espiritual, mas que vendo alguém em sofrimento, não tinha tempo para aquilo. Nós somos aquele que no caminho para vir ao centro, alguém nos pede uma ajuda, a gente diz: agora eu não posso, estou muito ocupado indo estudar o Evangelho. Jesus não disse que era para a gente socorrer os pequeninos, que estaria socorrendo Ele? Se nós queremos conhecer todas as obras, ler 5 vezes os Evangelhos, conhecer toda a codificação e os 400 e tantos livros de Chico Xavier, mas não fazemos nada com isso, nós somos levitas e sacerdotes do bom samaritano. É esse o papel que estamos desempenhando. Nós somos aqueles que estão acumulando conhecimentos para nada, infrutíferos. Quando alguém estiver assaltado na beira do caminho, nós vamos passar de largo, porque não temos tempo para ser bons, nós só temos tempo para estudar, muitas vezes estudar o próprio Evangelho. Nós estamos lendo e não estamos entendendo. Por isso Jesus contava parábolas e dizia: muitos veem, olham e não veem, escutam e não ouvem, eles não conseguem compreender. Esse sacerdote e o levita com certeza não conseguiram compreender nada do que aprenderam, eram doutores da lei sem nenhuma prática. Ou somos o samaritano? O samaritano era aquela pessoa mal vista, ele não era judeu, ele não tinha a religião dos judeus, e ele era considerado uma pessoa de má índole, mas esse teve compaixão daquele que estava caído, e independente da expectativa que tinham dele, ele agiu como tinha que ser. Então, comparando o sacerdote e o levita com o samaritano, do sacerdote e do levita era de se esperar que fizesse alguma coisa e não fizeram. Do samaritano não era de se esperar que fizesse e ele fez. Ele teve compaixão, socorreu, curou e levou para uma hospedaria. Se nós somos o samaritano, nós vamos preocupar muito pouco com o que dizem de nós, mas as nossas atitudes vão mostrar que estamos cientes do nosso papel. Esse é o samaritano. E nós às vezes não falamos nessa parábola sobre o hospedeiro. Muitas vezes nós não somos o samaritano, mas somos o hospedeiro. Imaginem, uma pessoa de má reputação traz alguém ferido e assaltado, entrega para ele, deixa um dinheiro e diz: eu vou embora e vou voltar, e se tiver alguma despesa eu pago. Esse hospedeiro teve uma confiança muito grande. Ele soube ser solidário, ele recebeu numa condição de segurança nenhuma uma pessoa maltrapilha, machucada, e hospedou, e teve o cuidado e confiou que o samaritano ia voltar e pagar o que fosse necessário. Então nós vemos que nessa parábola tem vários papéis. E nós quem somos? Quem nós somos nesses papéis? Nós temos que ter um papel relevante. Nós queremos ser só plateia? Se nós queremos ser só plateia, nós estamos no lugar errado. Esse mundo não é mundo de plateia. Nós aprendemos na doutrina espírita que a Terra é um mundo de expiação e provas. Expiação é pagar com sofrimento, é sofrer para expiar uma dívida. E mesmo as provas, que são aquelas atividades mais nobres, mas elas são também difíceis. Elas são para testar em que nível nós estamos. Então, nesse momento, nós não estamos aqui como plateia. Nós temos que ser protagonistas, membros ativos da nossa história. De todas as parábolas de Jesus, algum papel nós temos que ter.
Alguns papéis são mais nobres. O que nós temos sido até agora? Quando nós perguntamos, e nós quem somos? A tendência, em cada uma dessas historinhas que nós relembramos, é nós dizermos quem queremos ser. Mas nós temos que lembrar que a pergunta, e nós quem somos, é quem nos vê, o que reconhece em nós, pelo que somos reconhecidos. De nada adianta nós dizermos que somos o bom campo, a boa semente, o Pai, o Rei justo e generoso, ou que nós somos aquele que semeia a boa semente, se não é isso que a nossa vida dá testemunho. Da mesma forma que o espírito maligno questiona aqueles que diziam estar em nome de Jesus e de Paulo, e diz: Jesus eu conheço, Paulo também, mas e vós quem sois? Se nós formos arrogantes e acharmos que temos um papel de protagonismo, mas na realidade estamos sempre querendo ser plateia, ou estamos nos dando rótulos que não merecemos, o nosso Pai que está nos céus e que tudo vê, sabe muito bem que papel era esperado para nós e que papel efetivamente estamos desempenhando. É hora de nós entendermos essa mensagem, que nós somos protagonistas da nossa história, que existem vários papéis a serem desempenhados. Assim como na parábola dos talentos, nós podemos ter recebido 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. E não são só esses talentos que a gente pode receber. Didaticamente Jesus contou essa historinha, mas às vezes recebemos uma infinidade de talentos. Ou temos ao nosso redor pessoas com muito talento e que nós temos a possibilidade de colocar essa candeia no candeeiro. Existem vários papéis que nós podemos desempenhar, de protagonismo ou de bastidor. E nos cabe identificar qual é esse papel. Mas como nós podemos saber qual é esse papel? Nós temos uma centelha divina em nós, que é a nossa consciência. E nessa nossa consciência está lá o script do nosso papel. Ao ingressarmos na vida, nós sabemos no nosso íntimo qual é a nossa tarefa, quais talentos recebemos, que sementes vamos semear, que candeia temos que acender ou colocar no velador. Como que nós despertamos isso? Nós despertamos isso com o melhor roteiro que nos foi deixado, que é o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, nós temos todo o roteiro necessário para despertar aquele script que está no nosso íntimo. Qual que é a regra que a gente tem que seguir para que o nosso papel seja bem desempenhado? Nós temos que colocar acima de tudo a lei de amor, que na doutrina espírita nós aprendemos que ela é exemplificada através da caridade. Se nós só dissermos que temos amor, nós somos como aquele que diz que exerce um papel. Mas se nós praticarmos a caridade, nós vamos dar testemunho de que estamos vivenciando a lei de amor. E o critério para avaliar se nós desempenhamos bem esse nosso papel é a lei de causa e efeito, esclarecida pela doutrina espírita, em que nós entendemos que aquilo que plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos o amor, nós colhemos o amor. E se nós fizermos valer esse script que está em nossos corações, nossos espíritos, e cumprirmos bem a nossa tarefa, desempenharmos o melhor papel reconhecido pelos outros e não alegado por nós, nós teremos cumprido aquela profecia de Jesus, quando ele disse que seríamos perfeitos
como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Para nós encerrarmos, nós vamos relembrar uma mensagem de Emmanuel, chamada Pensa Adiante. Não te aflijam as horas de crise, trabalha e espera. Quando a tempestade ruge nos céus, medita o ar puro que se fará depois. Se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Não te revolte diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Que Jesus possa nos iluminar, que nós tenhamos um ótimo dia e uma ótima semana. Obrigado.